Fala galera, aqui é o Gabriel. E bem, o Batman é conhecido como um dos maiores heróis de toda a Terra. Contudo, assim como nós, ele está propenso a falhas e quedas. E uma das suas maiores quedas aconteceu quando ele ficou viciado numa droga sintética chamada veneno. E detalhe que essa é a mesma droga que dá super força pro Bane. Então, no vídeo de hoje, vamos contar a história completa de Batman Veneno. Essa saga foi lançada no clássico gibi Lendas do Cavaleiro das Trevas, entre os números 16 e 20. Ela foi escrita pelo lendário Dennis O'Neil e começa bem pesada. Numa noite chuvosa em Gotham, o Batman conversa com um trabalhador da companhia de água. Uma criança está presa nas tubulações de água e poderá morrer afogada. O Batman ignora os avisos de segurança e vai atrás dela. Depois de caminhar nos esgotos, ele escuta uma voz. A menina está amarrada numa cadeira e a água está subindo rapidamente. A chuva provoca deslizamentos internos, o que cria uma barreira entre o Batman e a menina. O herói consegue conversar com ela e promete que irá salvá-la, mas antes precisa remover as pedras que estão no caminho. Contudo, a última pedra é gigante e o Batman não consegue levantá-la. A menina vai ficando sem tempo, pois a água já chega no seu pescoço. O herói se desespera e puxa com toda a sua força, mas já era tarde. A jovem se afogou e o Batman falhou em salvá-la. Eu disse que essa história ia começar bem pesada e o negócio só vai aumentar a partir de agora. O Batman retorna para casa e diz ao Alfred que foi fraco demais para salvá-la. Ele percebe que foi um grande detetive em conseguir rastrear tudo, mas na hora H não foi forte o bastante. Então ele decide sair novamente para informar ao pai da menina sobre a sua morte. Ao chegar na casa dele, o Batman fala que sente muito, mas o pai não parece se importar muito com a morte dela. O Bruce pergunta por que estavam atrás da menina, e o pai revela que eles queriam uma droga experimental que ele está trabalhando. Ele explica que essa droga é capaz de aumentar consideravelmente o potencial do ser humano. O pai então mostra as drogas e fala que se o Batman tivesse elas, o herói teria salvo a sua filha. O Batman então pega uma cápsula, mas não aceita e joga fora. Contudo, nesse momento, um dos sequestradores da menina aparece na casa para tentar roubar as drogas. Por sorte, o Batman está ali e consegue facilmente derrubá-lo. Do lado de fora, ele escuta um carro ligando o motor e tenta ir atrás. O morcego consegue pular no topo do carro a tempo, mas o motorista é esperto e faz o carro bater num poste, o que faz o Batman cair do veículo. E novamente o Batman sente que sua força limitada o traiu. Ao chegar na mansão, Bruce tenta treinar e levantar uma barra muito pesada, mas acaba forçando demais e se machuca. O Bruce fica chateado, mas decide voltar à investigação dos sequestradores. E ele consegue descobrir a localização deles. Contudo, nesse momento, ele já está acordado há mais de 90 horas, e o Alfred teme que seus sentidos e suas forças estejam afetados por causa disso. O herói invade o apartamento dos sequestradores, mas é surpreendido pela força deles. O detetive é humilhado e jogado pela janela. Por sorte, o Alfred estava do lado com a sua limusine e consegue resgatar o Bruce. Já os bandidos deixam o Batman ir quando uma voz misteriosa fala que ainda não é a hora dele. O Bruce acorda algum tempo depois em sua cama. O Alfred o salvou e cuidou dele. Contudo, ao acordar, o Bruce toma uma decisão difícil. Ele se veste de morcego novamente e vai até a casa do pai da menina pegar aquelas drogas sintéticas. O médico oferece uma cápsula por dia ao Batman. O herói olha novamente para ela
e dessa vez decide tomá-la. A cápsula realmente aumenta as capacidades físicas do Batman. O Bruce percebe isso quando chega em casa e consegue levantar aqueles pesos de antes. Com mais força, Bruce vai atrás do sequestrador e facilmente o derrota. Contudo, sem poder se controlar, ele começa a rir da situação. E esse é o primeiro sinal que o Bruce está perdendo totalmente o controle de sua vida. As coisas vão piorar e muito. E por 3 meses, o Batman começa a tomar a droga. E o seu interesse pelo estudo de toxicologia diminui. Alfred fica novamente preocupado, mas o Bruce não dá bola e só quer saber das pílulas. Ele está usando cada vez menos o seu uniforme de Batman e a sua personalidade está mais dura. Tanto que ele briga com Alfred na caverna, que prefere então se retirar para longe de seu patrão. O Batman vai então até o médico para pegar mais cápsulas. E lá ele conhece um amigo do médico, que é um general aposentado. O Batman fica muito ansioso e pede as cápsulas para o médico, que prontamente as entrega. Contudo, ele entrega apenas 4. E o Batman sente que isso vai ser pouco, mas sem querer abusar, fica contente com o que recebeu. E ao sair, uma revelação. O médico diz perceber como o Batman está ficando viciado e logo será totalmente dele. Pelo visto, o médico é um dos vilões desde o início e isso fazia parte de um plano para colocar o Batman nas mãos dos vilões. Na saída, vemos como o Batman está agressivo. Quando ele vê uma pessoa caminhando perto da casa do médico, ele prontamente a ataca sem piedade. Acontece que essa pessoa era o filho do general e não tinha nada a ver com isso. Bem, então o Batman decide voltar à casa dos sequestradores, pois eles estavam de fiança da prisão. Mas ao chegar no apartamento deles, encontra os bandidos mortos. Ele escuta um carro fugindo e logo deduz que deve ser os assassinos dos bandidos. Assim, ele pega uma geladeira do apartamento, isso mesmo, uma geladeira, e arremessa com toda a força no carro. A força é tão grande que faz com que o uniforme do Batman rasgue. O Bruce pula para deter os criminosos, mas ao chegar perto do carro, um outro bandido aparece e mata o criminoso. E em seguida faz uma fuga. O Batman fica sem entender e decide retornar para a caverna. E é aqui que o Batman começa a perceber que a droga está mudando o seu comportamento. O Bruce então tem uma conversa com o Gordon e ela é um pouco estranha quando o Batman pergunta sobre a sua família, algo que é bastante incomum. Depois ele acorda na mansão Wayne e se pergunta onde está o Alfred. Mas logo ele encontra um bilhete de demissão do mordomo. O herói não consegue se concentrar direito. O Bruce queria ter alguém para conversar, pois sente que precisa, mas agora não tem mais ninguém. E o efeito da pílula tinha acabado novamente. Assim, ele vai até o médico de novo. Ao chegar na casa do médico, ele está mais agressivo e demanda por mais pílulas. Só que dessa vez, o grupo vai fazer uma chantagem. Eles só vão entregar as pílulas se o Batman fizer algo por eles. O general fala que as pílulas são para um projeto do governo, mas que eles têm um problema e precisam matar uma pessoa. Eles entregam então a foto que é de ninguém menos que do Capitão Gordon. Surpreendentemente, o Batman olha para a foto e diz que irá matá-lo. O morcego diz que irá resolver tudo até pela manhã. O Batman então vai atrás de Gordon e o encontra dando um passeio com seu cachorro. Ele espera Gordon chegar perto e então pula nele. O morcego diz que veio para matá-lo, mas logo corrige, dizendo que alguém o mandou matá-lo. Ele confessa quem os mandou e Batman diz que vai atrás deles na sequência. O Gordon percebe que tem algo de errado com o Batman e tenta ajudá-lo. Mas o Bruce não quer saber de ajuda nesse momento. Ele apenas informa que vai atrás do cientista e do general. Parece que o Bruce retomou o controle, né? Só que não. Olhem só o que acontece na sequência.
O general e o cientista estão de saída de Gotham porque eles descobrem que o Batman não matou o Gordon. O morcego então aparece na hora que eles estão colocando as malas no carro. O general manda o Batman sair, mas lógico que ele não obedece. O Batman se descontrola e manda o general para longe. O cientista tenta ajudá-lo, mas o morcego então o pega. Então, o cientista usa sua arma secreta. Ele pega as pílulas que estavam no seu bolso e mostra para o Batman. Ele as joga no chão, o que faz o Batman o largar e se rastejar no chão para pegá-las. Os bandidos usam essa oportunidade para fugirem. Quando o Batman encontra as pílulas, os bandidos já estão longe. Igual, ele fica feliz e começa a rir por ter conseguido as pílulas. Mas, de repente, percebe a besteira que fez. Ele se levanta e joga as pílulas no chão. É aqui, senhores, que temos uma das cenas mais deprimentes da história do Batman. Batman, então, usa um telefone público da rua para ligar para o Alfred. Ele diz que precisa da ajuda dele. Batman quer que Alfred o prenda na caverna por 1 mês, custe o que custar. E então, chorando pela máscara, ele diz para o mordomo o encontrar na mansão em 30 minutos. O Alfred prontamente atende o chamado, e Bruce percebe que atingiu o fundo do poço ao quebrar o vidro da cabine telefônica. Na mansão, o Bruce manda o Alfred fechar completamente a caverna por 1 mês. Ele estocou comida suficiente para ficar lá todo esse tempo. Alfred obedece e então a narrativa corta para os bandidos. O general, o filho do general e o cientista foram continuar os experimentos numa ilha fora da jurisdição dos Estados Unidos. Eles evoluem a droga sintética para uma espécie de droga líquida. E assim testam a droga no filho do general. No passar dos dias, ele vai ficando cada vez maior. E a sua personalidade também vai mudando, até que a sua namorada que ele fez na ilha o abandona. Contudo, o filho do general está muito forte, sendo capaz de resistir a um tiro a queima-roupa. Na caverna, o Alfred não tem notícias de Bruce, mas consegue escutar algum barulho vindo da caverna. Após 31 dias, o Alfred abre a caverna e fica surpreso ao ver o seu patrão. O Batman sai com o uniforme rasgado e com uma barba gigante. O Bruce conseguiu se desintoxicar e Alfred parece feliz com isso. Já na ilha, o filho do general perdeu totalmente a consciência quando mata a sua ex-namorada após o seu pai mandá-lo fazer isso. Após um tempo, o Batman decide voltar à ação e quer ir atrás do general, pois mesmo fora dos Estados Unidos, eles ainda representam uma grande ameaça. E pessoal, fazer vídeo com essa edição dá muito trabalho. Então, se vocês conseguirem deixar aquele joinha ou comentário, isso já ajuda bastante o canal. Valeu? E não pensem que só porque o Batman tá curado que essa história termina aqui. Nos dias seguintes, o general agora está testando a droga com soldados. E parece funcionar do jeito que ele gostaria. Já o Batman conversa com Gordon e é revelado que ele está fora de combate por 6 meses. O Batman diz ao capitão que os criminosos estão em Santa Prisca e que talvez a polícia não respeite fronteiras, mas ele não. Bem, para chegar em Santa Prisca, Bruce e Alfred alugam um jatinho particular no Haiti e fazem um voo não autorizado até lá. O problema é que o general fica sabendo dessas articulações de Bruce e se prepara para detê-lo. Assim, quando o avião de Bruce está perto da ilha, o general utiliza um lança-míssil para derrubar a nave. Por sorte, o Bruce estava com uma câmera com uma super lente e consegue ver esse míssil. Isso dá tempo suficiente para Bruce e Alfred pularem do avião em segurança. Aqui eles se separam. O Alfred vai parar no norte da ilha em segurança, mas já o Bruce cai no sul, onde fica o território dos vilões. Ao cair em terra, ele coloca o seu uniforme e parte para a ação.
o general sabe que no avião estava o Batman e se prepara. E ele recebe uma boa notícia. Um contato dele informa algo que ele poderá usar contra o Batman. E esse algo, na verdade, era alguém, e era o Alfred. Eles sequestram um mordomo e o coloca amarrado numa corda num helicóptero. O general fica falando no veículo que irá atirar o Alfred nos tubarões se o Batman não se entregar. O Batman, que estava escondido na floresta da ilha, escuta tudo e não tem outra escolha senão fazer isso. E ele se encontra com os bandidos numa praia. Ao chegar lá, ele pergunta sobre o Alfred. O mordomo está amarrado no meio do mar, com tubarões rondando ele. Os vilões tentam fazer aquela chantagem da droga novamente, mas Bruce não quer saber disso. Então, num momento bem badass, o Batman retira o seu uniforme, ficando apenas com a máscara e a calça, e vai nadando até o Alfred. O herói nada até o mordomo na água fria e consegue desamarrá-lo, mas agora precisa encarar os tubarões. Utilizando o poste de madeira que segurava o Alfred, ele o arremessa para ferir um tubarão e fazê-lo sangrar. Isso faz com que os outros tubarões ataquem esse tubarão e dá tempo para o Alfred e o Batman nadarem até a praia. Quando ele chega de volta em terra firme, o Bruce está com cara de poucos amigos e dá um socão no médico. Mas nesse momento, o filho bombadão do general aparece e também dá um socão no Batman, o levando para o chão quase que instantaneamente. O morcego e o grandalhão começam a lutar. O Batman até que se sai bem, mas é surpreendido pelo bandido por trás e o faz perder a luta. Assim, o grandão se prepara para quebrar o pescoço do morcego, mas o cientista diz que ele é valioso demais para morrer ali e eles acabam prendendo o herói. Só que não é qualquer prisão que colocam o Batman. O médico faz uma espécie de prisão armadilha, que forçaria o Homem-Morcego a utilizar de novo as drogas para se salvar. Em dias, essa cela vai estar cheia de água, mas para fugir, ele precisa puxar essa alavanca e conseguir abrir a porta. O Batman cria um engenhoso plano ao utilizar uma cama como roldana e blocos, e assim conseguir abrir a porta. Em um determinado momento, ele até fica tentado a utilizar as drogas, mas ele lembra do quanto sofreu na caverna nesse painel assustador. Enfim, o plano do Batman, mesmo com alguns ajustes de última hora, funciona. Enquanto isso, o general está desconfiado do cientista. Ele pensa que o médico irá matá-lo para ficar com toda a fortuna de sua droga, e assim decide matá-lo antes. O Batman, ao fugir da prisão, pensa em simplesmente sair da ilha, mas lembra que a droga poderá destruir a vida de muitos outros. Assim, ele decide voltar para impedir os bandidos. Ele age furtivamente e ataca apenas a sala onde estão os bandidos. Por sorte do Batman, todos eles estavam no mesmo lugar, com um general forçando o médico a falar todos os segredos da fórmula da droga numa fita. O Batman chega de surpresa e consegue facilmente desarmar o general. Mas quando ele faz isso, o velho tenta ordenar um ataque do seu filho, que nesse momento somente faz alguma coisa quando é ordenado. Mas o Batman é mais rápido e dá um soco no general, que acaba apagando. O morcego então desamarra o cientista. E aqui acontece um negócio bem inusitado. O cientista pega aquela fita que tinha a voz do general e começa a modificar ela. Ele muda de tal forma que faz com que o filho do general vá atacar o seu próprio pai. O grandalhão vai para cima do pai. O Batman tenta impedir, mas é inútil. O filho acaba matando seu pai com a sua extrema força e, após cometer tal ato, percebe que fez algo de errado e vai às lágrimas. O Batman então vai tirar satisfação com o cientista e diz que o filho do general não merecia e que era inocente. Assim, ele pega um helicóptero e leva o cientista de volta até Gotham.
Na cidade, o vilão é preso, mas é revelado que ele tomou várias pílulas de inteligência, que ele mesmo criou, o que acaba levando à sua morte. Em conversa entre o Batman e o Gordon, o morcego sabe do que aconteceu e lamenta, lembrando da morte da menina do início da história e do filho do general, que ele não conseguiu proteger. Terminando aqui a HQ. Essa é uma grande história, uma HQ que aborda temas sérios e com muita eficiência. Sem dúvida, a melhor parte da HQ é quando o Batman está viciado na droga e todo o seu mundo, por causa do seu comportamento, começa a tratar ele diferente. Podemos ver aqui o quanto que esse tipo de comportamento pode ser corrosivo para qualquer pessoa, inclusive o Batman. E no final, depois de muito sacrifício, o Batman consegue se curar. Essa é uma mensagem muito poderosa da HQ e o Dennis O'Neil mandou muito bem nessa história. E essa foi a história de Batman Veneno. E aí, gostaram? Deixem as suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixa aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre o Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau!